Então, bora fazer isso aqui pela terceira vez. É parte da vida triste que eu tenho. Bom, bora lá. O meu livro, o livro que eu escolhi é H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. E, bom, como o próprio nome diz, o escritor dessa obra, desse livro muito bom e muito complexo, é H.P. Lovecraft, ou Howard Philip Lovecraft. Ou seja, só HPzinho mesmo. Vamos chamar ele de HP mesmo que fica mais fácil para nós. Mas então, H.P. Lovecraft, ele é o escritor dessa obra, ou melhor dizendo, dessas obras. Já que, como o próprio nome do livro diz, é O Chamado de Cthulhu e Outros Contos. O que isso significa? Muito simples. Tem outros contos dentro do mesmo livro, junto com o Cthulhu. Então, eu vou começar aqui falando sobre o básico do livro, que eu vou contar alguns. Eu vou contar 2 dos contos que tem dentro do livro. Ou pelo menos eu vou contar uma parte bem resumida mesmo, por causa que eu não vou dar spoiler. O primeiro conto, Chamado de Cthulhu. Nesse conto nós acompanhamos a visão e a narração que é feita pelo personagem, ou seja, é um personagem narrador, eu não lembro como é o termo de português para isso, mas ok, tá aí. Que é o Francis Williams Thurston, que ele é um investigador, ele é um investigador, quer dizer, ele não deixa muito bem específico o que ele é ou não é, mas eu considero ele um investigador e que se ferre. Mas então, esse maninho, o Francis, ele estava de boa na dele, tranquilo, suave, e ele recebe uma carta dizendo que o seu tio-avô faleceu. O seu tio-avô, que era um professor, um estudioso de idiomas e... O cara, ele estudava umas línguas antigas muito loucaça, tá ligado? E ele era um professor universitário. Não só professor, como arqueólogo também. Mas sua função principal era ensinar línguas antigas e arcaicas. E bom, durante o protagonista, o Francis, recebe a carta dizendo que seu tio, infelizmente, bateu as botas, faleceu. Foi dessa pra melhor. O que significa que, obviamente, ele ganhou uma puta herança do cara, porque ele era rico. Então, o nosso querido Francis foi até lá pra descobrir mais sobre isso. E enquanto foi pegar o inventário, ou no caso, os bens que o seu tio deixou para trás, Francis deu uma bela futucada por aí e descobriu algumas coisas muito interessantes. Algumas delas sendo o diário, a principal delas sendo o diário de seu avô, do seu tio-avô, que relata sobre uma das suas viagens aos sítios arqueológicos, em que ele fala sobre um culto ou alguma coisa misteriosa que é muito estranho e que levou o tio dele à cidade onde ele morreu. Porque até onde a gente saiu, ele morreu e morreu. É isso. Ele foi até a cidade onde o tio dele morreu. Uma cidade na costa leste dos Estados Unidos, no estado de Rhode Island. Eu não conheço esse estado. Se alguém conhecer, meus parabéns, porque eu não conheço essa desgraça. E chegando nessa cidade, onde ele começou as suas investigações, ele foi atrás de um nome que estava dentro do diário de seu avô, que no caso é o Harry Anton Wilcox, um jovem escultor que sofria de problemas mentais, tinha delírios, etc, e que ele foi utilizado como uma cobaia, ou pelo menos um material de observação para o nosso querido tio-avô do Francis, que por sinal o nome é George Gamel Angel. Eu tinha esquecido de falar porque eu sou idiota. Mas então, o nosso querido Angel, ele cuidava desse jovem, o Harry, mas para poder ficar de olho nos sonhos dele, que eram sonhos meio distorcidos, estranhos, bizarros. E em si, durante várias sessões, ele no diário falava muito sobre como eram as sessões e como eram os sonhos que esse jovem tinha. E é uma coisa estranha que,
todo o sonho que esse garoto retratava era um sonho que, tipo, ele era muito realista, mas ao mesmo tempo era muito fantasioso, era uma coisa muito maluca. E o cara, ele foi lá para estudar essa parte para descobrir mais sobre esses sonhos deliriosos, por causa que aparentemente isso tinha algo a ver com o que o cara tinha descoberto nas ruínas antigas, e tudo isso aparentemente tinha a ver com um ser maior, um culto. E com o decorrer dessa história, durante a investigação do nosso querido Francis, nós descobrimos que pessoas nessa cidade andam desaparecendo, e isso é muito estranho. E também descobrimos que pessoas fanáticas, ou seja, cultistas, existem nessa cidade. Cultistas de um culto chamado culto de Cthulhu, ou pelo menos é assim que eles se chamam. Se você sabe como escreve Cthulhu, meus parabéns, porque eu não sei escrever essa desgraça. Mas em si, eles são um culto, e aparentemente toda a história envolvendo o Francis, a morte do George, o atormento do Harry, tudo envolve Cthulhu. E a história segue com a investigação e o nosso querido Francis tentando descobrir o que realmente está acontecendo, porque ele faz a mínima ideia do que está acontecendo. Então o seu principal objetivo é descobrir quem são culto, o que é Cthulhu, e o principal motivo, e o seu principal objetivo é manter sua sanidade, por causa que com o decorrer do tempo ele mesmo está perdendo a sanidade. Bom, esse é o primeiro culto do nosso livrinho maravilhoso. Eu acho que eu entrei muito em detalhes ainda nesse livro, eu não sei, talvez eu tenha entrado, talvez eu não tenha. O nosso segundo conto é o conto A Música de Eric Zahn. E bom, mais uma vez, o conto é escrito por H.P. Lovecraft. A história ela se passa pela visão de outro personagem, em vez de ser pela visão do Francis novamente. É a visão de um jovem estudante de metafísica, que ele voltou para a sua cidade natal e ele está à procura de sua casa, que fica num endereço específico, que é a Rue de Auziele. O que é uma coisa muito estranha, já que ele conhece o local, ele sabe teoricamente onde é, mas ele não acha. Ele foi até onde teoricamente deveria ter a casa dele, esse endereço específico. Só que ele não acha a casa, ele não acha a rua, mais especificamente falando. Então, nosso jovem estudante, ele decide ir para algum lugar para ficar, já que ele teria que morar na cidade e ele não achou a própria casa. Então ele decide morar em outro local. E ele decide morar em um local, tipo uma pousada, um hotel. Que no caso, o hotel pertence a Blantod. Eu acho que o nome dele é esse. Bom, o cara é um velho paralítico, etc. E já sabemos, velhos paralíticos e hotéis são um combo de terror. Mas voltando. No hotel ele tem, é um hotel muito fraco, com movimento baixo, o que combina com o resto da cidade. E bom, por ter esse movimento muito fraco, etc., uma coisa que assusta muito nesse hotel é justamente o fato de que existe uma sinfonia, uma música muito bela vinda do sótão. Sim, do sótão. Já juntamos 4 pontos importantes para um terror. Daí era um som de violino, uma música tocada a violino. Então, ao decidir explorar um pouco mais sobre isso, o nosso querido estudante, ele acaba descobrindo uma pessoa meio óbvia, morando no sótão, que no caso que é um músico muito estranho, que ele toca numa orquestra barata, etc, etc. E o nome desse músico é justamente Eric Zahn. E bom, para completar nosso combo com o quinto item importante, esse mesmo músico, que já é uma pessoa estranha que mora num sótão, ele também é mudo. Então, o nosso querido estudante, ele passa a nutrir um interesse pelo Eric. E, bom, ele começa a curtir, gostar das músicas do cara. E então ele começa a admirar o cara, de certa maneira, e começa a criar uma relação com o cara. E antes que vocês pensem que isso é uma relação amorosa, na verdade é só uma bela de uma amizade. É uma bela de uma amizade. Só que, como tudo na vida não é doce,
acaba que esse músico, o Eric, ele esconde segredos que, bom, eu não posso contar, são segredos, obviamente, e seria considerado spoiler. Mas ele esconde segredos misteriosos e sombrios, e é isso, eu não sei porque eu fiz essa voz idiota. Bom, eu só vou falar de 2 contos, já que o livro ele possui muito mais que só 2, obviamente. Eu não se lembro todo quantos, mas ele possui bastante até. A questão é que eu não quero estragar a experiência de ninguém nem nada do tipo. E é por isso que eu dei essa explicação meio, como eu posso dizer em boas palavras, menos informativa. Mas de qualquer maneira, esses foram só os 2 contos que eu citei. Existem, como eu falei, vários outros, e são só alguns dos contos que Lovecraft já escreveu. Mas vamos parar de falar só dos contos, etc. E vamos falar do nosso queridinho Howard Phillips Lovecraft. E bom, o Lovecraft ele é um escritor, como eu já tinha falado antes, eu acho, ou não falei. E bom, o Lovecraft ele é um escritor estadunidense. E o cara, ele é tipo, o cara é pica, tá ligado? O cara é foda pra caramba. Provavelmente alguém vai reclamar dos xingamentos, mas eu tô nem aí. E bom, ele revolucionou o gênero de terror. E dando alguns aspectos mais de fantasia e mais de ficção científica, mudando muito todo o estilo, né? E todo um estilo de terror. Bom, Lovecraft ele deu origem a alguns dos melhores contos de terror já existentes no mundo, que muitos deles são histórias que se interligam e se fecham dentro de um grande ciclo, etc. Lovecraft ele deu origem não só às histórias, mas em si a uma mitologia, por assim dizer. Tanto que Cthulhu, muitas vezes você nem sabe de onde veio Cthulhu. Assim como eu já tinha ouvido falar há muito tempo de Cthulhu. Eu já sabia o que era Cthulhu, tinha uma noção do que era Cthulhu, mas eu nunca soube o que realmente era. Eu achava que era uma piada da internet. Mas de qualquer maneira, Lovecraft ele deu origem aos mitos de Cthulhu, que são literalmente criaturas abissais e monstros aterrorizantes, que é isso, tipo, não tem muito como falar. Cthulhu é literalmente isso, ele é um monstro aterrorizante, cósmico, fodão, tipo, e é isso. Tem que falar que Cthulhu, ele não é só uma criatura como em muitos livros, etc. Cthulhu também é simplesmente o deus supremo de um panteão de monstros e deuses sobrenaturais, etc. Lovecraft ele revolucionou a indústria do terror, por assim dizer, porque a sua literatura ela não só era focada em um ser específico, mas sim em vários, como nos próprios contos já dizem. Mas o que eu quero mais citar é justamente o fato de que Lovecraft ele criou seu próprio panteão, seu próprio grupo de monstros, que não são só monstros que você pode derrotar atacando água benta, etc. Não, bem pelo contrário. Na verdade, eles são inderrotáveis, eles são imbatíveis, imortais, seres cósmicos infinitos que nós não sabemos de onde vêm, o que fazem. Quer dizer, o que fazem a gente sabe, eles matam. Mas em si é isso. E Cthulhu, que é o mais conhecido de todos eles, ele é justamente o deus do terror, o deus do medo, o senhor do caos e da destruição. E entre vários outras criaturas, como o Rei de Amarelo, que se você pesquisar, tu vai ver que tipo, tem umas histórias bem da hora. E de qualquer maneira, isso é uma coisa que revolucionou tanto a indústria, que se você for pesquisar, você vai, se quiser pesquisar não, se você for analisar, você vai ver que até mesmo isso é uma coisa que se reflete no It, a Coisa. Sim, It, a Coisa de Stephen King. E você pensa, nossa, deve ser só uma mera coincidência. Errado. E o próprio Stephen King afirma que ele se inspirou muito nas obras de Lovecraft, e ele afirma que Lovecraft, assim como alguns outros escritores, são como os
mestres do terror, por assim dizer. Então, se nós consideramos o Stephen King o pai do terror, poderíamos considerar o Lovecraft como o avô do terror. Ainda mais se você levar em consideração It a Coisa, já que It a Coisa é justamente bem parecido com Cthulhu, de certa maneira. E tipo, o fato dele ter tudo isso de ir contra os valores, ele ser o estilo de escrita dele, ele ser uma pessoa pessimista, etc. A frieza nos textos dele, a tristeza, a melancolia, tudo isso forma uma atmosfera muito densa no universo que ele cria. E o fato o fato das criaturas que ele cria serem, tipo, seres imortais, ninguém sabe. O fato das criaturas dele serem seres vindos do próprio cosmos, do universo, é o que traz mais tensão para os textos dele. Já que você não sabe exatamente o que é, e isso combina perfeito, e você não sabe o que eles podem fazer, você não sabe até onde eles podem te tocar, te alcançar, no caso. E você se sente dentro daquele universo e você se prende junto com aquilo, e tudo é muito bem justificado. O pessimismo, a tristeza, a tristeza e pessimismo, mas é tudo muito junto. O fato dele ir contra tudo que nós estamos acostumados torna a leitura de Lovecraft muito boa. A questão é que, bom, é uma leitura complexa, é uma leitura difícil, na verdade, já que, como eu tinha falado antes, ele é uma leitura mais... a escrita do Lovecraft é uma escrita mais romântica não, mais inglesa, ou seja, ele usa... O jeito que ele fala é muito mais enrolado e demorado para chegar a certo ponto. E ele tem até um pouquinho de arcadismo. E isso é o que mais te prende isso é o que mais pode te atrasar para querer ler o livro dele. Já que se você está acostumado com aquele típico terror americano clássico ou tipo romance, o típico romance crepúsculo, que é mais jovem, etc., você vai acabar não se apegando muito a Lovecraft, a leitura dele. É claro que se você abrir sua mente para isso e parar de se importar com a leitura complicada, cara, você vai gostar muito do filme. Você vai gostar muito do livro e vai seguir em frente. Tipo, eu pelo menos amei muito o universo que ele cria, a tensão toda que ele deixa a gente. Tudo isso eu adorei muito. Bom, esse trabalho eu fiz com a ajuda do Soya, que é um amigo meu. Ele tem um canal no YouTube, não que ele faça muita coisa envolvendo edição no canal dele, mas ele tem um canal no YouTube. E quem quiser pode procurar por ele no Facebook, sei lá. Ele vai deixar o coisinha pra você pesquisar lá. E sim, eu tô fazendo isso porque ele é meu amigo, eu curto muito ele e ele vai me ajudar com esse trabalho, então é nóis.